E então, pessoal, voltamos, né, para a nossa segunda aula semanal de ciências. Então, sejam todos muito bem-vindos. Como eu falei na aula anterior, continuaremos a revisar os nossos conteúdos. E desta vez, né, o nosso foco será o sistema sensorial, mais especificamente a visão, é o que nós vamos comentar. Então, no seu livro, você pode olhar desde a página 149 até a página 156. Então, gente, nós vimos lá na página 149 ainda, né? Vocês podem voltar, eu tô aqui com meu livrinho, certo? Nós falamos sobre como o ser humano percebe tudo o que acontece no ambiente, né? Tudo que acontece à sua volta. Então, como é que ele enxerga? Através dos nossos olhos, não é? Ah, mas para eu ouvir, né, eu preciso ouvir os sons através do meu ouvido, né? Ah, mas para eu sentir se está frio, se está calor, se está quente, se é áspero, através da minha pele, né? Para eu sentir o sabor dos alimentos, o cheiro, né? O cheiro das pessoas, o cheiro dos perfumes, através do olfato, né? O sabor dos alimentos, através do paladar. Então, tudo isso faz parte dos órgãos dos sentidos. E o sistema sensorial é responsável, né? Por receber todas essas informações, né, a partir dos nossos órgãos dos sentidos. Então, as informações são recebidas por células especializadas que podem estar reunidas em órgãos dos sentidos, como os da visão ou da audição e equilíbrio. O conjunto formado por todos os órgãos dos sentidos é conhecido como sistema sensorial. Então, vamos lá. Logo na página 150, ele já começa a mostrar o primeiro órgão do sentido, que é o primeiro sentido é a visão, certo? E o órgão é o olho. Então, vocês podem olhar a estrutura básica, né, dos olhos, vocês vão perceber qual a função de cada uma dessas estruturas. Passando aí para 152, vocês vão ver aí a pupila que se dilata com mais ou menos luz, não é? Mas o ambiente pouco iluminado, ela aumenta a pupila, né? Que seria essa bolinha bem do centro do nosso olho, né? Em local mais iluminado, ela diminui. Gente, nós também falamos de sérios problemas de visão, não é? Os problemas de visão. Presbiopia, miopia, astigmatismo, hipermetropia, catarata, glaucoma, daltonismo que é aquele problema que dá que a gente não consegue enxergar as cores como realmente são, não é? Enxerga mais em tom de cinza certas cores. Então, tudo isso nós vimos, o uso das lentes para corrigir, né, os óculos que a gente utiliza para corrigir esses problemas de visão. E também cirurgias, né, que nos ajudam a enxergar melhor. Nós vamos fazer uma atividade que fica na página 165 do nosso livro. Lembrando que, apesar de focarmos agora no olho, né, no sentido da visão, vocês devem folhear o livro, acompanhando aí os outros órgãos e seus respectivos sentidos, para terem um conhecimento melhor, certo? No momento é só uma questão de estratégia, já que não temos muito tempo para ver esses conteúdos, certo? Então, estamos vendo de maneira mais superficial. Então, gente, a atividade é essa, aprendendo com a prática. Em cada olho, há uma região em que a imagem não pode ser detectada. É o chamado ponto cego. Fica na saída do nervo óptico. Lembra o nervo óptico que fica lá atrás do olhinho, né, que leva as informações para o nosso cérebro? Faça um teste para verificar a existência do ponto cego, utilizando a figura, essa figura aí abaixo, né, 9,25. Parece uma pilha, não é? De um lado, sinal positivo, do outro não é negativo, né? É só uma bolinha. Mas vamos lá. Segure o livro com o braço esticado, tape o olho esquerdo e fixe a visão sobre a cruz com o olho direito. Então, é bem facinho, né? Braço esticado, aí segurar o livro com o braço esticado. Tape o olho esquerdo. Então, vamos tapar o olho esquerdo. Vocês vão conseguir fazer. Tapa o olho esquerdo, estica o braço aí com o livro à sua frente. E fixe a visão sobre a cruz. Então, você vai olhar só para o lado da cruz.
Depois aproxime o livro do rosto devagar, sempre olhando para a cruz. Então, não olhe para outro lugar, olhe apenas para a cruz. Olharam? Olharam? Eu estou olhando, viu? Só para a cruz. Aí a pergunta da letra A. Foi possível observar a imagem do ponto vermelho durante todo o teste? O que vocês perceberam? Durante todo o teste deu para ver a bolinha? Não, não é? Quando está mais distante, a gente enxerga, né? Vem aproximando, a gente enxerga ainda, até que chega em determinada distância, ele some, não é? Depois ela aparece de novo, mas assim, tem determinado momento que a gente não consegue enxergar. Aí pesquise porque isso acontece. Vamos responder a letra A, não é? Você conseguiu enxergar em todo o tempo? Não. Em determinado momento, a imagem desaparece. Aí a letra B, vamos ver por que isso acontece, gente. Isso acontece porque a certa distância, a imagem cai sobre o ponto cego do olho. O ponto cego é aquele que a gente não consegue enxergar, não é? Isto é, um ponto de onde sai o nervo óptico e onde não há cones ou bastonetes, e por isso a imagem não é visível. Então, a atividade é bem simples, não é? Essa prática aí, mas dá para a gente perceber realmente que acontece, que ele some, né? Esse pontinho some, a gente não consegue enxergar, tá bom? Então, essa é a nossa primeira atividade do livro, mas nós temos outra atividade para a gente corrigir aí, não é? Outra atividade de revisão sobre esse tema. Vamos lá? Então, gente, olha aí a nossa segunda atividade, né? Atividade extra. Analise as duas fotografias a seguir e responda ao que é pedido. Nós acabamos de falar, né, sobre isso. Ambiente com mais ou menos luminosidade, as pupilas se dilatam mais ou menos. Então, a primeira questão aí, dessa primeira, em qual das duas situações havia maior quantidade de luz no ambiente? E explique sua resposta. O que vocês acham? A maior quantidade de luz no ambiente em que a pupila está menor. Isso porque a íris se contrai e reduz a pupila, reduzindo a quantidade de luz que entra no olho e que poderia danificar os receptores luminosos. Então, vai ser a primeira, não é? Onde a pupila está menor. Observe que de uma para a outra tem diferença no seu tamanho. Aí a segunda pergunta da questão. Identifique nas fotografias a pupila e a íris e explique suas respectivas características. Vamos lá. A parte escura do olho é a pupila e a parte castanha é a íris. A íris é a parte colorida do olho e a pupila é um orifício cuja abertura depende do movimento de contração e relaxamento da íris, em resposta à intensidade luminosa. Então, a pupila vai ser essa parte central, não é? Essa bolinha aí, olha aí, dá para vocês perceberem. Pupila, que é por onde entra a luz, mais ou menos luminosidade, não é? E a pupila, ou a íris, é essa parte que é colorida, certo? Estamos entendidos? Aí vamos para... Houve um erro aí, né, gente, nessa atividade, que aí seria a segunda. Não sei se vocês observaram quando vocês tiveram acesso. Aqui é a segunda. Nem sempre as estruturas do sistema nervoso são chamadas pelo nome correto. Esclareça os exemplos abaixo. Estamos falando ainda de sistema nervoso, né? Letra A. Coluna vertebral não é sinônimo de medula espinal. Qual a diferença entre essas duas estruturas? Explique a diferença na composição e na função. Então, vamos lá. A coluna vertebral é composta de tecido ósseo e tecido conjuntivo, e sua função é proteger a medula espinal. Vocês lembram que a parte do osso, não é? Ela não é a medula espinal. Medula espinal é o que fica dentro do osso, né? Que é protegido pela coluna. Coluna está se referindo a ossos, não é? Ou
cartilagem. Já a medula, ela vai ficar dentro desses ossos, né? Dentro das vértebras. Continuando, enquanto a medula espinal, né? A qual é composta de tecido nervoso, e sua função é transmitir impulsos entre o corpo e o encéfalo, além de controlar os reflexos. Lembram lá dos atos reflexos, né? Que a gente toca numa agulha e automaticamente puxa a mão, é um ato reflexo, não é? A letra B. O encéfalo não corresponde ao cérebro. Explique a diferença entre eles. O cérebro corresponde ao encéfalo, mas o encéfalo não é o cérebro, não é? Lembra que o encéfalo é um conjunto de estruturas, não é? Então, o cérebro faz parte do encéfalo. O encéfalo não é apenas uma estrutura, são várias estruturas, certo? Então, vamos responder, né? A letra B. O encéfalo compreende diversas estruturas, entre elas o cérebro, ok? Vamos para outra questão agora? Relacione o número de cada estrutura do olho humano com a letra que indica a sua função. Então, aqui tem todas as estruturas do olho humano, do lado tem todas as funções de cada uma delas. E agora nós precisamos fazer essa correspondência. De um lado, né, do lado das estruturas está numerado de 1 a 6, e do lado das funções de A a F, né, são letras. Agora nós temos que ligar o número à letra certa, tá bom? Então, a pupila, qual a função da pupila aí? Vamos lembrar? É a letra B. Ela contrai e dilata conforme a quantidade de luz. Então, vocês vão escrever 1B. Mas e a retina? O que é que ela faz? A retina, ela possui células receptoras de estímulos luminosos. Então, será 2D. A terceira, que é a lente, focaliza a imagem. Então, 3A, focaliza a imagem. A quarta, a íris. O que é que a íris faz? Lembra que nós acabamos de falar? Ela regula a quantidade de luz que penetra pela abertura do olho. Qual o nome dessa abertura do olho? A pupila, não é? Então, 4C. O 5 é o nervo óptico. Ele vai transmitir o quê, gente? Os impulsos nervosos ao encéfalo. Então, 5F. E por último, né, só falta o 6, que é a esclera, que suporta os músculos que fazem o olho se mover, tá bom? Então, revendo aí todas essas letras e números: 1B, 2D, 3A, 4C, 5F e 6E, tá bom? Vamos aí à terceira questão. Leia a definição do quadro e a tirinha a seguir para responder as questões. Vamos lá. Daltonismo. Lembram lá do que é daltonismo, né? Então, tá aí a explicação, a definição. Daltonismo, distúrbio genético da visão, que prejudica a percepção das cores. Então, o problema do daltônico não é que ele vai deixar de enxergar as coisas, não é, gente? Não é que a vista vai estar fraca, nem nada. É relacionado às cores. A dificuldade mais comum é para distinguir o vermelho e o verde, e algumas vezes o azul e o amarelo. Aí tem a tirinha. Na natureza, muitos animais de cores vivas são evitados pelos predadores. É o que ele está lendo aí, Armandinho. Na natureza, muitos animais de cores vivas são evitados pelos predadores. Aí, o que foi que o personagem adulto encontrou aí, gente? Um monte de tintas coloridas. Não, de novo, não. Olha aí. O que foi que Armandinho fez? Se coloriu todo. O que foi que ele falou? Fica longe de mim, seu predador daltônico. Ele tá com medo, né? O adulto aí, no caso, é o predador de Armandinho. Tá bom? Aí vem a pergunta. Por que Armandinho, o menino da tirinha, chamou o personagem adulto de predador daltônico? O que é que vocês acham? Ele se coloriu, primeiro ele leu que os animais de cores vivas eram evitados pelos predadores. Aí ele fez o quê? Se coloriu. Mesmo assim, o predador foi atrás, né? Que seria o adulto. Aí por que ele está falando que ele é um predador daltônico? Ele quis dizer que ele não estava enxergando, né? Que ele está tão colorido.
Será que é isso? Então, Armando leu que animais de cores vivas são evitados pelos predadores e pintou o corpo justamente para fugir da perseguição do pai. Como seu pai não parou, ele concluiu que o pai tinha dificuldade de enxergar as cores. Aí vem a segunda pergunta: que tipo de célula da retina deve ser afetado pelo daltonismo? E justifique. O que vocês acham? Qual o tipo de célula que foi afetado aí pelo daltonismo? Nós temos que observar as funções, né, das células que nós vimos lá, cones e bastonetes. A resposta da letra B. Quais são os tipos de células responsáveis pela percepção de cores? São os cones. Então, a resposta, os cones, pois são as células responsáveis pela percepção das cores. Certo? Então, gente, nossa segunda atividade, né, de revisão está sendo concluída aqui e agora. Espero que vocês tenham compreendido, que tenham aproveitado ao máximo e que estejam prontos, né, para fazer as nossas avaliações. Então, fiquem com Deus, todos vocês. Um grande abraço em cada um de vocês. Tchau.